Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu venho com aquele vídeo especialíssimo sobre os 10 livros que eu mais gostei de ter lido em 2025. Então, pega aí a sua xícara de chá, o seu copo d'água, vamos fazer uma pausa e falar de livros. 2025 foi muito especial para mim, gente. Além de eu ter me desafiado mais como leitora, se vocês forem olhar o meu Instagram de alguns anos atrás para agora, eu estava lendo mais livros contemporâneos, romances românticos, e eu acho que eu consegui evoluir um pouco como leitora, pelo menos para mim, Vanessa, isso é uma evolução. Consegui ler livros mais densos, alguns clássicos que eu não imaginava que eu fosse ler e eu li e gostei muito. Então, estou bem orgulhosa desses livros que eu li. E também foi o ano em que eu gravei o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube. Eu também estou muito orgulhosa desse meu pequeno, grande feito. E aí eu vim aqui dividir com vocês, então, as minhas 10 melhores leituras de 2025, mas antes, quero mostrar que chegou na data de ontem, no dia 29 de dezembro, aqui em casa, um livro planejador de leituras para o ano que vem. Eu nunca tive algo tão específico para organizar as minhas leituras, eu organizo atualmente no Scooby e gosto mais ou menos. Já foi melhor, hoje acho que está meio bugado, mas dessa vez então eu comprei um livro, já que eu gosto bastante de escrever outras coisas. Eu pensei, por que não também colocar no papel as minhas leituras? Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse livro Planejador que eu comprei na livraria Gato Sem Rabo, lá de São Paulo, que na verdade é um planner que a gente pode organizar as nossas leituras também. Ele vem com poemas da Júlia de Carvalho Hansen. Vou mostrar rapidamente como é dentro, mas eu achei uma graça essa capa. Ela é um tecido marrom escrito em um rosa meio envelhecido. Aí tem o ano aqui, 2026, e ano que vem. Então, aqui dentro, ele é uma gracinha. Já coloquei meu nome aqui. E aí, os poemas, vou mostrar para você só aqui, por exemplo, em janeiro, aí tem um poema, aí começa já, eu vou mostrar para vocês como que é aqui, ó. Aqui a gente tem as leituras da semana para organizar, uma lista de tarefas e aqui o planner, onde a gente pode colocar os nossos compromissos e escrever o que a gente quer. Aí aqui também tem o calendário, então a gente tem uma visão da semana, o que eu achei muito legal, e também uma visão da semana para as nossas leituras. Eu adorei. Tem outras coisas muito legais também. Eu acredito que eu vou fazer um tour lá pro Instagram. Então, caso vocês queiram ver, se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui, tá bem? Me contem aí como é que vocês fazem para organizar as leituras de vocês, se é com aplicativo, se é planilha ou se é no caderninho mesmo. Mas então vamos começar, gente? Eu quero dizer para vocês da forma como eu escolhi esses livros. A primeira coisa é que não tem um ranking. Embora dois deles eu vá dar um ênfase maior, quem sabe eu vou falar, olha, esse é um daqueles que eu acho que é o mais. Os outros estão, assim, na mesma categoria de livros maravilhosos que eu li esse ano. A minha seleção de livros se baseou no quanto o livro me tocou, nos sentimentos, se ele ficou comigo depois que eu terminei a leitura. Então, é mais uma experiência de leitura do que qualquer outro tipo de critério. Eu vou começar lendo para vocês uma frase de um livro que me levou para o topo do mundo. Montado no topo do mundo, um pé na China, outro no Nepal. Limpei o gelo de minha máscara de oxigênio, curvei o ombro para me proteger do vento e fixei o olhar distraído na vastidão do Tibete. Compreendia, em algum recanto obscuro e distante da mente, que aquela imensidão sob meus pés era uma visão espetacular. Durante meses a fio eu tecera fantasias sobre esse momento, sobre as intensas emoções que o acompanhariam. Porém, agora que estava finalmente ali, de pé sobre o cume do Monte Everest, não conseguia juntar energia suficiente para me dar conta do feito. Que livro, gente! Que livro!
No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer. Eu li nessa edição da Companhia de Bolso. Ele é um livro pequeno, menor do que os livros convencionais, porém é um livro maravilhoso, onde a gente mergulha numa aventura física, que é subir ao Monte Everest junto com o Jon Krakauer, e mental, que é acompanhar o que foi essa expedição que ele fez, aonde acabou acontecendo um desastre, porque eles foram pegos lá, todos praticamente no pico do Everest, por uma tempestade. Muitos integrantes da equipe dele e de outras expedições que estavam lá acabaram falecendo. E aqui nesse livro ele nos conta o que aconteceu na visão dele. Eu sei que tem outros livros escritos por outras pessoas que também estiveram nesse momento lá, em 1996, quando eles escalaram o Everest. Mas esse foi o meu contato com essa experiência e eu fiquei simplesmente muito envolvida pela escrita do Jon aqui, contando como que foi a experiência dele. Eu senti frio, eu senti medo. Muitas vezes eu fechava o livro e ficava pensando, meu Deus, como é que eles vão sair dessa situação? Foi um livro muito envolvente, que me prendeu demais. E eu sempre fui muito curiosa com relação ao Monte Everest, gosto de assistir documentários e já tinha assistido filmes sobre escaladas no Monte Everest, enfim, mas esse foi o meu primeiro livro lido sobre uma escalada lá e eu fiquei apaixonada e quero ler outras coisas também, de preferência alguma coisa que não tenha acontecido uma tragédia. Porém, essa leitura aqui valeu muito a pena. O próximo livro é um clássico da literatura mundial, escrito por uma das irmãs mais conhecidas e aclamadas do meio literário, publicado em 1847. E eu estou falando do maravilhoso O Morro dos Ventos Uivantes, escrito pela Emily Brontë. Eu li nessa edição da Clássicos Zahar, também é um livro pequenininho. Aqui nesse livro eu conheci alguns dos personagens mais marcantes do meu ano literário, que foram a Catherine e o Heathcliff. Esse casal protagonista acaba vivendo uma história de obsessão, de vingança, de dor, de luto, que nos fazem querer ler tudo para saber o que vai acontecer com esses dois no fim das contas. E aí a gente acaba super envolvido na história. A ambientação aqui feita pela Emily é maravilhosa. A gente se sente lá as charnecas inglesas. Os sentimentos dos personagens, eles são muito bem construídos e ficou comigo e amadureceu muito depois que eu terminei de ler esse livro, porque eu terminei meio que dando graças a Deus que eu tinha terminado, porque é uma história muito envolvente, mas como tem muita coisa triste que acontece aqui, ao mesmo tempo que você quer ler, você quer que termine logo. Então isso me fez ver que é um livro muito marcante e que eu acredito que vai ficar comigo para o resto da vida. Saindo de uma leitura clássica para uma narrativa autobiográfica, pelo menos de uma parte da vida do próprio autor, que nos mostra o quão o ser humano consegue passar por situações adversas na sua vida e ainda sair dessa situação, ser de uma resiliência assim que eu não imaginava que fosse possível. O maravilhoso, o indicado para todo mundo, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu tenho essa edição da editora Vozes, que eu ganhei de presente. Então aqui nesse livro a gente vai acompanhar a experiência que o Viktor Frankl teve nos campos de concentração na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente em Auschwitz, que ele passou, e o que ele tirou dessa experiência, além de contar. Então, algumas situações que aconteceram ali, muito tristes, absolutamente tocantes, da forma como o ser humano pode ser tratado e ainda sair daquela situação. Mas além disso, isso é uma parte do livro. A parte que mais me tocou aqui nesse livro é como ele conseguiu sair dessa situação toda e quem ele se tornou depois de passar por tudo aquilo ali. Ele conseguiu criar uma teoria psicológica com base nessa experiência que ele teve nesses campos de concentração, que tem a ver com o título dessa história. Então ele criou a logoterapia, que eu não me atrevo aqui a explicar
como funciona e o que é, enfim. Mas num resumo assim super leigo, é sobre você ter um sentido na vida e com esse sentido na vida você consegue ultrapassar e superar quase qualquer barreira. Inclusive, se eu não me engano, tem uma frase do Nietzsche aqui dentro do livro que fala que se a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. É algo assim, tá? Mas então é através desse sentido por que que você vive, por que que você passa pelas adversidades. Foi assim que ele passou pelos campos de concentração e sobreviveu para contar essa história. Porque ele tinha porquês viver. Seja esposa, pais, escrever um livro, o que for. Qual é o seu porquê? O que que você é capaz de aguentar por esse porquê? Isso aqui foi uma lição de vida, assim, para mim. Às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas, tão banais, e aí você lê um livro desse e você pensa, meu Deus, isso aqui é uma situação difícil, uma situação adversa. Aí eu olho para minha vida e penso no quão abençoado eu sou, que é claro que também ocorrem adversidades nas nossas vidas, mas o que será que a gente pode fazer com isso, né? Vamos entrar num vitimismo absoluto ou vamos pegar e olhar para isso e enfrentar isso e sair dessa situação? Pelo menos foi isso que esse livro me ensinou e eu adorei, me marcou demais. Continuando aqui com um livro que eu acho que é o segundo melhor livro que eu li esse ano, porque esse livro foi um desafio em diversos sentidos. Ele tem uma escrita um pouco diferente do que eu estava acostumada. Foi a primeira vez que eu li esse autor. E além disso, a história em si me fez, por vezes, levantar a cabeça e ficar olhando para a parede, com um olhar assim paralisado e pensando, não é possível que o ser humano é capaz desse tipo de coisa. E eu estou falando de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu li no Kindle, na verdade, mas eu gostei tanto desse livro que eu comprei a edição física aqui da Companhia das Letras, que tem uma capa muito, muito bonita, né? Eu comprei a edição física porque eu quero reler em outro momento esse livro, quero fazer as minhas marcações aqui de forma física e eu quero olhar para esse livro ali na estante e lembrar de como eu me senti enquanto eu estava lendo ele. Então, nesse livro aqui, a gente vai acompanhar uma epidemia de cegueira que acontece nesse lugar aonde é narrada a história. E a partir do momento em que uma pessoa fica cega, então as outras pessoas que têm contato com ela acabam cegando também. É uma cegueira branca, as pessoas relatam que enxergam superfície leitosa. E então a gente vai acompanhando aqui um grupo de pessoas que acaba sendo confinado pelo governo em um determinado lugar e elas têm que lidar consigo mesmas e com o que o ser humano é capaz de fazer quando ninguém está vendo. Eu gravei um vídeo falando da minha experiência de leitura sobre esse livro aqui, eu vou deixar linkado aqui embaixo, então se você quiser ver com maiores detalhes o que eu achei dessa leitura, fica o meu convite para você ir lá ver esse vídeo, mas assim, um dos melhores do ano, eu diria que o segundo melhor do ano, então, essa grande obra do José Saramago. E o próximo livro foi escrito por outra irmã Brontë, que eu também conheci esse ano, e que eu fiquei apaixonada pela escrita, pela história, pela força que uma escritora pode trazer para um livro. A Inquilina, de Wildfell Hall, saiu, ou melhor, eu li nessa edição da Martin Claret, que é uma capa dura, tem fitilho, pintura trilateral, uma edição muito bonitinha, uma diagramação bem legal também. Opa! Eu ganhei de presente esse livro, gente. Opa! E aí aqui tem a dedicatória. Então eu li numa leitura conjunta também com a amiga que me deu de presente e eu amei. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Ellen, ela se muda com o filho dela para uma casa que fica no interior da Inglaterra. E aí começa o burburinho lá do porquê que ela se mudou sozinha, né, sem o marido, no caso, para essa casa. E as pessoas começam a imaginar que ela é viúva, mas ninguém tem certeza, ela é uma pessoa mais reservada, não conversa assim, não abre a vida dela para todo mundo, e aí o mexerico vai começar.
Esse livro, escrito em 1848, se não me engano, ele vai trazer, então, essa mulher que enfrenta as adversidades da vida de cabeça erguida para poder criar o filho dela com muito amor e com muito respeito. Isso tudo porque o casamento dela acaba desmoronando e aí, num certo ponto da história, a gente vai descobrindo o que aconteceu nesse casamento e por que ela foi morar sozinha. E aí a gente acompanha a resiliência de uma personagem que se doa para o casamento, que se doa para o marido, uma menina que acaba casando muito jovem, né, como todas daquela época, e que idealiza muito o amor. Ela acaba se sacrificando por esse sentimento, por esse casamento, por essa família, para fazer isso dar certo, de uma forma que é ao mesmo tempo muito bonita da gente acompanhar, e também muito dolorida, porque a mulher, lá no início do século XIX, já tinha um papel inferior na sociedade. Imagina uma mulher que abandona o marido e vai viver sozinha com o filho. Essa mulher passa por situações bem difíceis, mas no fim das contas, ela encontra um final que, para mim, foi muito satisfatório de ler, e a jornada dela é muito bonita de se ler e de se acompanhar. Mais um clássico que me fez admirar ainda mais essas irmãs, especialmente aqui a Anne Brontë, que escreve com uma delicadeza que eu adorei. Mais um livro favorito do ano. E falando em clássico, vamos para um russo. Esse não é o primeiro livro que eu li desse autor, mas eu gostei muitíssimo mais desse. Eu estou falando de Felicidade Conjugal, do Tolstói. Eu li nessa edição da editora 34, com a tradução do Boris Schwinderman, acho que eu estou falando certo. Esse livro de pouco mais de 100 páginas, mas que tem um conteúdo reflexivo e muito profundo, contado de uma forma belíssima. Antes de ler esse livro, eu tinha lido, no ano passado, se eu não me engano, Ana Karenina, do Tolstói. E eu estou falando de Felicidade Conjugal, do Tolstói. Eu li nessa edição da editora 34, com a tradução do Boris Schneiderman. Essa novela de pouco mais de 100 páginas, onde a gente vai acompanhar a vida de uma jovem de 17 anos que acaba se casando com um homem um pouco mais velho, de 30 e poucos anos mais ou menos. A gente vai vendo a idealização do amor dessa jovem caindo por terra quando ela de fato vivencia um casamento, a chegada dos filhos, a vida a dois. Não que isso seja ruim, tá, gente? Porém, na cabeça dessa jovem, que não tinha vivenciado muita coisa da vida, né? 17 anos de idade, vivendo no interior, aí de repente ela e o marido vão morar na cidade e ela se deslumbra com bailes e com a vida na sociedade. Ela vê a idealização daquele casamento que ela tinha dentro dela diminuindo, porque a vida, o dia a dia do casamento não é um mar de rosas. Você tem que lidar com conflitos, você tem que lidar com a vinda dos filhos e o que isso causa, né, no relacionamento a dois. E embora seja uma novela curtíssima, a forma como Tolstói descreve os sentimentos dos personagens e para onde ele nos leva aqui nessa narrativa é muito bonita, muito tocante, e faz a gente refletir muito também sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Então a gente vai vendo essa jovem amadurecer, o tempo vai passando, ela vai amadurecendo, e no final aqui do livro, ela e o marido têm um diálogo assim tão maduro, tão bonito de se ver. Eu fiquei muito tocado por esse livro, e ele entrou aí nos melhores do ano. Um outro livro maravilhoso que eu li esse ano, que me fez gargalhar, que me fez ficar grudada na poltrona de tanta atenção, foi Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, o mesmo autor de Perdido em Marte, que eu não li o livro, mas eu já tinha visto o filme e eu amei o Perdido em Marte. O tipo de aventura, assim, de ficção científica que eu gosto. E nesse livro, Devoradores de Estrelas, então a gente vai acompanhar a história de um professor de ciências que acaba no espaço, numa missão espacial. E eu digo assim, abruptamente acaba, porque no início do livro ele vai acordando
dentro de uma nave espacial e lá no espaço. E ele não sabe como é que ele foi parar lá. Então a gente vai acompanhando os flashbacks, as linhas do tempo vão se encontrando. Tanto a dele acordando lá na nave, quanto o passado que fez ele chegar até ali. Tem alguns termos científicos, mas eu não achei que isso prejudica de jeito nenhum a experiência. E eu adorei acompanhar essa história, principalmente quando está lá o nosso protagonista no espaço e de repente ele olha para o lado assim e ele, mas o que é aquilo? O que está acontecendo ali? E outra nave espacial aparece. E não é uma nave espacial construída pelo homem. Estou louca para ver a adaptação que vai sair no ano que vem. E eu já vi o trailer com o Ryan Gosling. Não vejam um trailer porque tem spoiler do livro. Mas com relação ao livro, eu amei, eu devorei, eu super recomendo e eu vou comprar o físico. Faltam só 3, gente, mas lembrando que não é o top 3, tá? Mas dentre esses 3 está o meu favorito do ano. Mas vamos começar com um que eu li sem saber absolutamente nada da história. Eu sabia que era um thriller, que tinha suspense, mas não sabia de nenhum detalhe da história, se era uma investigação, enfim, eu não sabia de nada disso. E eu tô falando do Colecionador, do John Fawkes. Eu li nessa edição lindona da Dark Side, com fitilho, costurada, como todas as edições da Dark Side, super caprichadas, né? Bem linda, diagramação legal, tradução muito legal também. Nessa história aqui, gente, a gente vai acompanhar o Clegg. Ele é um rapaz que é bem retraído, ele é muito tímido, introspectivo, e ele decide sequestrar uma menina que ele admira muito, a Miranda, e a gente acompanha a história através dos pensamentos do Clegg. Ele é o narrador de alguns capítulos aqui, então a gente vai acompanhando tudo o que passa na cabeça dele para ele tomar essa decisão de sequestrar Miranda, até o planejamento desse sequestro, o sequestro em si, e o que ele pensa depois que ele leva ela lá para o cativeiro. A gente também tem um capítulo aqui narrado pela Miranda, sobre como ela se sente naquela situação, o que ela acha que vai acontecer. E se você quiser mais detalhes sobre esse livro que me prendeu demais, eu vou deixar aqui também linkado no box de informações um vídeo que eu gravei especificamente para esse livro, porque ele mexeu muito comigo. Me fez também perceber o quão a mente humana pode fazer a gente de prisioneiros e pode levar o ser humano a cometer atos impensáveis. Fica aqui minha recomendação, um dos livros que mais me prendeu nesse ano, com certeza. E o próximo aqui, gente, o romance de formação mais lindo que eu li na minha vida, considerado pelo próprio autor o seu filho favorito. E eu tô falando do Inspirador, porque inspirou outros tantos romances de formação depois da publicação dele. David Copperfield, de Charles Dickens. Eu li nessa edição maravilhosa da Zahar. E essa edição merece um comentário a mais, porque além de ser capa dura e de ter essa capa muito significativa, aqui dentro dessa história a gente vai ter essa casa-barco e outros elementos aqui também que estão, né, contados dentro da história. É uma edição comentada e ilustrada. Não sei se eu vou conseguir encontrar, alguma ilustração aqui para vocês, porque não tem tantas assim, mas tem algumas ilustrações muito, muito bonitinhas. E esse livro aqui me deu um super acalento no coração. O personagem aqui, o David, né, a gente acompanha ele desde o nascimento, tanto que no primeiro capítulo ele se chama Nasso. É uma graça. Se terei me revelado ou não o herói de minha própria história, ou se tal posição será ocupada por outra pessoa, caberá a estas páginas demonstrar. Para começar, minha vida do começo, registro que nasci, segundo a informação que me deram e em que acredito, numa sexta-feira à meia-noite. Dizem que tão logo o relógio se pôs a badalar, eu me pus a chorar. Gente, é escrito assim, de uma forma poética. Personagens ricamente construídos, não só o David Copperfield, seus amigos, que a gente tem muito sobre amizade. Esse livro é muito pautado
em amizade, em famílias construídas e não só famílias consanguíneas, nas adversidades que a gente encontra na vida e o que a gente e quem são as pessoas que estão verdadeiramente junto com a gente, os amigos que ficam até o fim, as pessoas que nos amam verdadeiramente. É aquele romance de formação para ficar, que marca a vida do leitor, sabe? Eu jamais vou esquecer o próprio David, um jovem bondoso, que luta muito para conseguir ser feliz, para conseguir honrar muito a mãe dele, do qual ele foi separado muito cedo e que passou por muitas adversidades. Um romance belíssimo que vale muito, muito a pena você ler. E em primeiríssimo lugar, o livro que roubou meu coração esse ano, na verdade uma trilogia. Esse ano eu li o primeiro e o segundo livro, e no ano que vem lerei o terceiro. Mas eu trouxe aqui o primeiro livro porque foi ele que verdadeiramente me fez me apaixonar por essa história. Eu já comentei sobre ela aqui em outros vídeos. Estou falando de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Eu li nessa edição da Companhia das Letras. E, gente, que livro maravilhoso! Que escrita poética! Como que eu não li antes esse autor? Na verdade, antes de ler esse livro aqui, eu li Ana Terra, que é um capítulo que está aqui dentro. Foi o primeiro livro que eu li em 2025. De tão lindo, maravilhoso, ele foi publicado de forma autônoma. Depois eu li Olhai os Lírios do Campo, do mesmo autor, e também foi uma leitura belíssima, belíssima. Para não repetir autor, eu não coloquei este livro, O Olhai os Lírios do Campo, entre os melhores do ano, mas ele merece uma menção honrosa aqui. Mas esse aqui é aquele livro que faz você entrar tão fundo dentro da história que enquanto eu estava lendo, eu me via entre os personagens. Eu estava em Santa Fé, a cidade fictícia que o autor cria. Eu estava no lugar daquelas mulheres fortes, maravilhosas, guerreiras, que têm que passar por muitas adversidades aqui. E entre esses homens também tão aguerridos, tão endurecidos pela vida, pelo tempo, mas que são personagens inesquecíveis. Neste romance aqui, o autor nos conta a história de mais ou menos 150 anos da vida de uma família, então são várias gerações, né? Então são vários personagens também. Nesse livro aqui em especial, a gente tem a Ana Terra, que é realmente um capítulo à parte, o Capitão Rodrigo, o personagem cativante, que nos faz ter um misto de sentimentos, ao mesmo tempo em que a gente admira muito também como personagem, mas como homem na vida real, teria que não dá para passar pano para as coisas que ele faz, porém ele é um personagem riquíssimo, muito bem construído. Outros personagens maravilhosos também que nós temos aqui, Bibiana, para citar apenas três. Infelizmente, quando eu li esse livro, eu ainda não tinha um canal, porque eu gostaria de ter feito um vídeo especialmente para esse livro. Quem sabe depois que eu terminar a trilogia eu faça. Mas esse livro aqui, ele me fez viajar no tempo, ele me fez viajar na história, e ele merece, então, o primeiro lugar dos livros lidos esse ano. E se você não conhece esse autor nacional maravilhoso, fica aqui a minha indicação. Então é isso, gente. Esses foram os meus 10 melhores livros de 2025. Reforço aí que eu quero saber quais são os livros que vocês leram esse ano que mexeram realmente com o coração de vocês. Me contem aqui nos comentários. Quero desejar a todo mundo um ótimo início de 2026, que seja cheio de saúde, cheio de paz e muito próspero. E nos vemos aí no ano que vem, então. Um beijo para vocês e até mais.